Meus irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o capítulo 6, até o versículo 6. A respeito disso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios para ouvir. Porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, outra vez tendes necessidade de que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e chegasses a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Pois todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Por isso, deixando já os primeiros ensinamentos acerca de Cristo, prossigamos em busca da maturidade, sem lançar outra vez o fundamento de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino sobre batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Na verdade, faremos isso se Deus permitir, porque é impossível que aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos em teu sagrado nome que tu venhas nos abrir tua palavra mais uma vez e derramar dela a vida que precisamos para hoje, para este momento, porque, Senhor, nós estamos necessitados de ouvir tua voz, necessitados de sentir o teu falar. Pai amado, venho te pedir, Senhor, que nos ajude, Senhor, a reter aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós. Como nós precisamos entender esse assunto, a seriedade dele, ó Deus. Nós te clamamos, nós te imploramos em nome de Jesus. Fale a nós, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor. Se tiver um coração aqui que o Senhor necessita, o Senhor anela, deseja comunicar essa palavra, fale, e que ele receba, que ela receba, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos, Pai. Amém. Bem, meus irmãos, irmãs, nós vamos continuar estudando esse assunto sobre apostasia, e busquei estes textos, porque acredito que sejam eles tão importantes para o atual momento que nós estamos vivendo, e também dentro dessa temática da apostasia. A Epístola aos Hebreus, ela é uma epístola que ela está dividida em 5 exortações, e aqui nós temos uma dessas exortações, e quero colocar tudo com muito cuidado, para que vocês vejam a exposição doutrinária desta porção. O Espírito Santo inspirou de tal maneira
estes textos, que é possível nós percebermos aqui a sua didática. Então vamos com muito cuidado. Eu preciso colocar alguns pontos antes de nós entrarmos para dentro desses textos. Por favor, meus irmãos e irmãs, observe no versículo 10 aqui do capítulo 5. Está assim: e foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo aí? Vem para o capítulo 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou. Estão vendo? Veja que eu li o versículo 10 do capítulo 5 e agora o versículo 1 do capítulo 6. Prestemos bastante atenção. A Bíblia segue uma didática impressionante, irmãos. O capítulo 6, essa porção do capítulo 5, versículos 11 a 14, e todo o capítulo 6 funciona como um interlúdio, como um parêntese. Observe isto. Talvez, se você faz uma leitura seguida, você jamais vai perceber essa questão, esse ponto tão importante. Lembra que quando você lê no Salmo, especialmente quando você está lendo o Salmo 119, falando da lei do Senhor, diz assim: medita nela de dia e de noite. Então, a Bíblia não exorta você a ler, exorta você a meditar, exorta você a examinar. Examinai as Escrituras, está vendo? Medita nela, examina e não ler. Ora, não estou aqui com isto querendo impor uma regra que você não deve ler a Bíblia. Claro, lê de maneira devocional, mas que a nossa leitura seja um meditar, que a nossa leitura seja um examinar. Por que você percebe isso? Como é possível perceber esse interlúdio? Como é possível? Lendo, jamais. Mas se a sua leitura for um meditar, ela for mais contemplativa, se você buscar examinar cuidadosamente, você vai perceber esses detalhes tão importantes. Se você sai do versículo 10 do capítulo 5, e você vê que o assunto, ele para aqui. Olha o que ele diz no versículo 11, a respeito disso, está vendo aqui? A respeito disso, a respeito de quê? Disso o quê? A respeito do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, está vendo? A respeito do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele tinha muitas coisas para poder ensinar. Aí ele faz o interlúdio. É aí que eu quero que vocês entendam. Aí, se você segue, verá perfeitamente que Hebreus capítulo 7, versículo 1, continua, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, estão vendo? Agora ele volta ao assunto do capítulo 5, versículo 10. Porque a Bíblia, irmãos, não é um amontoado de coisas escritas. A Bíblia, ela não está exposta aqui de qualquer maneira. Nós temos que entender que existe algo do Espírito, não apenas escritores que tinham uma profunda sabedoria, um profundo conhecimento, um grau de intelecto avançado. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar que o Espírito Santo, de maneira habilidosa, inspirou esta palavra inspirada, ela é soprada por Deus. Estes homens foram os veículos, e este livro, ele é único, irmãos, ele é único, livro algum você pode examinar dessa maneira, somente este livro. Então, por favor, entenda que esse parêntese, ele funciona como esse parêntese,
Essa porção aqui funciona como esse interlúdio. Então, por favor, aqui dentro desse interlúdio é que nós vamos entender a mensagem. Por quê? Qual a razão, qual a natureza desse parêntese, desse interlúdio? É isso que nós vamos entender. A mensagem está dentro aqui desse parêntese. Veja que ele diz, a respeito do assunto de Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei como está na sua versão. Aqui diz, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios para ouvir. Então aqui começa. Ótimo. Eu quero que você observe essa expressão aqui, fizestes tardios. Essa expressão, tardios, é a mesma expressão, negligentes. Ocorre apenas 2 vezes, somente nessa epístola em toda a Bíblia. Se você vem comigo aqui, capítulo 6, versículo 12, aqui de Hebreus, está assim, porque para que não vos torneis preguiçosos. Esta palavra, preguiçosos, é a mesma palavra para tardios ou negligentes. Preguiçosos, pessoas que não têm interesse, não têm vontade. Veja a seriedade, irmãos. Vamos pegar esses detalhes para que o Senhor nos ajude a entender esse interlúdio aqui. Vamos agora nos deter nos 6 primeiros versículos aqui do capítulo 6, que nós acabamos de ler. Primeiro, deixe-me colocar 2 grandes lições. Qual a razão desse parêntese? Qual a razão de tudo isso? Por que que o Espírito Santo, ele move o coração desse escritor sobre um assunto tão rico e de repente ele vai tratar de um assunto tão grave? Por que que eles se tornaram tardios em ouvir? Mais embaixo ele diz assim, versículo 13, porque aquele que se alimenta da palavra é inexperiente na palavra da justiça. Por que eles são tardios em ouvir? Por que que eles são inexperientes na palavra? Compreende? Então aqui nós vamos perceber que esse interlúdio nos mostra que essa grande advertência divina, aqui nessa epístola, nos fala sobre o perigo de desprezarmos aquilo que Deus tem revelado a nós. E segundo, ele vem falando sobre algo tão elevado, uma das doutrinas mais elevadas do Novo Testamento acerca do ministério de Cristo Jesus, de acordo com este livro, que mostra o ministério do Cristo entronizado. Ele, como Cristo entronizado, ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então é um assunto muito elevado, é um dos assuntos mais elevados do Novo Testamento, acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor. E aqui ele não segue. Isso nos mostra que muitas vezes a revelação fica retida. Deus não tem como avançar numa assembleia que não quer crescer, que é imatura. Todo cristão imaturo não tem experimentado os avanços do Senhor. Não adianta participar de culto, não adianta gostar de mensagens, gostar de cânticos, gostar da Bíblia. Vida cristã não tem como característica estas coisas. Vida cristã é ascensional, é experiência elevada. Não adianta ver em reuniões. Quantas pessoas participam de reuniões da igreja e não tem seu caráter transformado?
Quantas pessoas ouvem as mais grandiosas mensagens, mas elas não mudam, elas não crescem. É justamente nesse parêntese que nós vamos entender como que uma pessoa, um cristão, que tem experimentado grandes depósitos espirituais, eles podem apostatar. Talvez estas passagens aqui, esses textos aqui, constituem para nós uma das mais solenes advertências acerca da apostasia, porque toca um ponto interessante, mostra pessoas que receberam tanto da revelação, têm experimentado tanto do Senhor, e mesmo assim apostatam. É possível, e nós vamos ver isso. Se tornam inexperientes na palavra, se tornam tardios em ouvir. Então veja aqui, irmãos, eu vou ler na versão atualizada, a partir do versículo 1, ele diz assim: pondo de parte os princípios, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Só até aqui. Observe. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Há uma versão livre, conhecido como linguagem de hoje, esse texto está da seguinte forma: vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento dos adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Ainda uma outra versão, tradução brasileira, uma das mais importantes. Essa parte que eu quero frisar aqui com vocês, ele diz assim: deixando a doutrina dos princípios elementares de Cristo, passemos à perfeição. Na Reina Valera está assim: por isso, deixando já os primeiros ensinamentos acerca de Cristo, prossigamos em busca da maturidade. Gosto muito dessa versão, porque ela expressa exatamente como está no texto original. Porque perfeição na Bíblia fala de maturidade. Perfeição fala de maturidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quero que vocês sublinhem duas palavras importantes nesse versículo 1 aqui de Hebreus capítulo 6. Deixar e prosseguir. Deixar e prosseguir. Como está na Reina Valera, não sei como está na sua Bíblia, se for na atualizada aí, ele diz assim: pondo de parte. Eu não gosto muito dessa versão nesse ponto aqui. Pondo de parte. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu prefiro usar essas duas expressões usadas na Reina Valera: deixar e prosseguir. Aqui está, irmãos, porque muitos cristãos, eles se contentam em ser crianças. Uma das explicações para a apostasia, para a frieza, para a indiferença espiritual, é o simples fato de que muitos cristãos, eles persistem em não crescer. Sabe o que é curioso? É que muitos acham isso uma maravilha. Muitos se contentam com a mediocridade espiritual. Qual a explicação de não amar a palavra? Qual a explicação de não ter uma vida de oração? Qual a explicação de não experimentar dos dons do Espírito? Não experimentar das profundezas de Cristo? É simplesmente porque as pessoas continuam ainda na primeira ou nas primeiras experiências da vida cristã e ali pararam. Não avançaram. Irmãos, isso não é virtude, isso é defeito, e é um grave defeito. Um defeito que nós vemos aqui sendo tratado com dureza. Eu creio que muitos de nós conhecemos, e talvez muitos dentre nós estejam nessa condição.
não ter avanço espiritual. Os únicos textos que eles conhecem é aquilo que eles conheciam há muitos anos atrás. Quando conheceram o Senhor, não saíram daquele ponto. Sabe aquele ponto de partida, onde um dia sua vida cristã começou? Infelizmente você ainda está lá, você não avançou, você não progrediu, você não avançou para a maturidade. Sabe o que é isso? É minimizar Cristo. É minimizar a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Isso não é uma bênção de Deus, é um atraso, é reter o Senhor. Só que aqui você vai ver que este escritor, ele vai subir a tônica. Primeiro, ele chama essas pessoas aqui de inexperientes na palavra. Ele diz que essas pessoas são tardias em ouvir. Aí ele começa o capítulo 6, com uma exortação parece simples. Ele diz assim: deixemos os princípios, aquelas coisas, aquelas primeiras coisas que nós aprendemos sobre os ensinos de Cristo, vamos crescer na maturidade. Ele vai assim, ele cita até alguns pontos aqui, e eu creio que esses pontos, eles são importantes, mas eles são preliminares. É como se você colocasse somente a base da sua casa e morasse em cima dela. Imagina uma pessoa que vai construir uma casa, coloca só a base e se acomoda na base e prefere morar ali, faz um cimento ali, mora, não quer construir a sua casa, não quer progredir, não quer crescer, não quer avançar. Aí ele vai subir na tônica. Eu creio que é aqui que nós precisamos perceber algo, porque essas duas frases, elas nos levam a olhar para frente, porque a vida cristã tem um progresso espiritual. A vida cristã não é estagnação. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós nunca vamos experimentar o verdadeiro temor de Deus, e jamais vamos experimentar o que é esse tremor, se nós não tivermos um desenvolvimento da nossa salvação. Muitos cristãos perdem o temor de Deus, perdem a reverência. Muitos cristãos perdem. A coisa fica muito no natural. Eles não sentem mais o pavor do pecado. Eles não conseguem experimentar arrependimento. Sua vida cristã fica totalmente insípida. Perdem o senso da adoração. E qual a razão disso? Não desenvolveram a salvação. Vamos observar, vamos avançar, porque agora o que o Espírito Santo está nos falando é sobre o perigo da estagnação, o perigo de nós não experimentarmos a maturidade. Veja mais uma vez, aqui no capítulo 5, versículo 11, capítulo 5, versículo 13, tardios em ouvir, inexperientes na palavra. Então, a partir daí, nós vamos avançar um pouco, porque temos algumas lições para ver aqui nesses versículos 4 a 6, Hebreus 4 a 6, vamos ver algumas lições. A primeira lição, é possível, veja isso, é possível que um cristão apostata, algum dia tenha tido uma experiência, uma profunda experiência espiritual. É possível, sim. É possível que um cristão que esfriou, um cristão que está espiritualmente morto, algum dia ele tenha experimentado algo profundo, algo vivo, algo real da vida de Deus. É possível. É possível que este cristão tenha desfrutado algo verdadeiro, algo transformador, algo que o tirou do lamaçal do pecado. É possível.
que um cristão que esteja apostata, algum dia, ele experimentou da revelação de Deus, ele desfrutou do amor de Deus, ele sentiu o toque de Deus na sua vida. É possível. E mesmo assim, a erosão da apostasia veio no seu coração. E ele continua engessado, ele continua frio, ele não sente o temor, ele não sente o tremor, como está descrito em Filipenses 2,12. É possível, irmãos. Olha o que diz o versículo 4. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Então eu quero aqui agora fazer esse trocadilho. É possível que um cristão apostata tenha experimentado esta iluminação. A palavra iluminação aqui, ela vem de um termo no grego, photizo, que significa saturar com o conhecimento, encher do conhecimento, informar, instruir, dar entendimento. Isso nos fala de visão espiritual. Então eu quero dizer que é possível um cristão que teve toda essa experiência de revelação, de iluminação, de entendimento, de compreensão, é possível sim ele esfriar? É possível. É possível, irmãos. É possível ele deixar a revelação morrer? É possível. O ensino pode se perder, esse ensino que é lâmpada, que é luz, é possível ele deixar isso se perder dentro dele? É possível. A apostasia não respeita o nosso grau de revelação, porque se o conhecimento não gerar em nós um coração quebrantado, nós nos tornaremos soberbos. Se o conhecimento não nos levar a uma experiência profunda com Deus, se ele for um fim em si mesmo, o que ele vai nos tornar? Arrogantes, religiosos. Ele vai limitar a nossa fome. Ele vai colocar num patamar onde você acha que não tem necessidade de querer mais, de desejar mais, de buscar mais. Você vai ficar inchado. Muita informação não é revelação, irmãos. E o propósito da revelação não é torná-la um fim em si mesmo. O propósito da revelação é nos levar a uma experiência com Deus. Então, ele diz que é impossível uma pessoa que recebeu a iluminação, provou do dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e caiu, ou recaiu, ou caiu novamente, essa pessoa seja outra vez renovada para arrependimento. O que ele quer dizer com isso? Não tem como você converter novamente uma pessoa que teve tal experiência espiritual. Eu não estou fazendo a exposição doutrinária do versículo, porque a exposição doutrinária, o que ele diz? Que é impossível você levar ao arrependimento uma pessoa que já experimentou tudo isso. Essa pessoa aqui é uma pessoa madura, é uma pessoa que teve uma visão espiritual muito elevada. Essa pessoa descrita, ou essas pessoas descritas aqui, elas participaram do dom celestial. Essas pessoas aqui se tornaram participantes do Espírito Santo. Essas pessoas aqui provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E elas caíram. Você não tem como trazê-las de volta a uma experiência de novo nascimento. Trazê-las de volta a uma experiência de conversão. Não tem como você trazer essas pessoas de volta aos princípios elementares da fé. Ela já passou por isso. Só que ele diz que essas pessoas caíram. Elas estão crucificando para si mesmas. Nós vamos ver o teor dessas palavras. O Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Vamos com cuidado aqui, irmãos. Então não estou fazendo uma exposição doutrinária. Eu quero que vocês entendam que ele está falando de apostasia. E aqui eu quero dizer que é possível, sim. Porque o texto diz que essas pessoas que caem, você não tem como trazê-las de volta aos princípios elementares da fé. Mas se elas caíram, algo sério está acontecendo. Ele está tratando de
apostasia e não de conversão. O assunto aqui é para aqueles que são tardios em ouvir, para aqueles que são inexperientes na palavra. E a palavra aqui inexperiente tem o sentido de desprezo, tem o sentido de uma pessoa preguiçosa, que não avança. Ele está falando de pessoas que já têm experimentado os princípios elementares da vida de Cristo, porém elas não querem avançar na maturidade. O depósito foi feito, mas elas não querem crescer. Estão entendendo, irmãos? Então eu quero dizer para vocês, é possível que um cristão apostata tenha tido iluminação. É possível que um cristão apostata, ele tenha provado o dom celestial. Deixe-me dizer algo para você aqui. Essa frase, dom celestial, do versículo 4, ela é muito interessante. Se você buscar a palavra dom no Novo Testamento, é diferente de dons. Dons e dom. Quando a Bíblia fala de dons, faz uma referência aos dons do Espírito. Mas quando a Bíblia fala de dom, como por exemplo, João capítulo 3, e o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é esse dom. Lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer assim para aquela mulher samaritana: ah, se tu conheceras o dom de Deus. O dom é este que foi dado. Então ele diz que essas pessoas provaram. A palavra provar aqui fala de desfrute. Desfrutou deste dom. Esse dom inefável. Inefável. Cristo é o dom inefável de Deus. Essas pessoas não somente tiveram o privilégio da revelação, mas tiveram o desfrute do dom do próprio Filho de Deus. A eles não só foi revelado, a eles também foi dado. Porém, caíram. Não é uma questão de arrepender. Arrependimento aqui não é um arrependimento no sentido subjetivo, é um arrependimento no sentido objetivo. Você não tem como levar essas pessoas ao arrependimento como se elas tivessem que experimentar a salvação novamente, a crucificação de Cristo novamente, porque essas pessoas estão expondo Cristo ao opróbrio, à vergonha e ao desprezo público, porque a palavra ignomínia fala disso, desprezo público. A questão aqui não é tratar com o ímpio, não é levar o ímpio ao arrependimento. Aqui não é uma pessoa que tem que arrepender dos seus pecados. A questão aqui é séria. Essa exortação aqui é séria. Não é que o irmão precisa arrepender. Ele pode arrepender dos seus pecados? Pode, mas você não pode levar ele de novo aos princípios elementares, como se ele tivesse que arrepender novamente, converter de novo. Ele já passou por tudo isso. Ele teve revelação espiritual. Ele é uma pessoa que provou desse dom inefável de Deus. Mas é possível que uma pessoa que tenha provado de Cristo, tenha desfrutado do dom de Cristo, é possível ele apostatar? É. Aqui nós não estamos falando de alguém que pode pecar. Aqui não é pecar, aqui é apostatar. Eu não sei se você está me compreendendo, mas é importante que você busque compreensão sobre isso. Aqui nós não estamos tratando de um cristão que teve tantas experiências cristãs, tantas experiências importantes e caíram. Nós não estamos falando de uma pessoa que cometeu pecados. Esse cair aqui, irmãos, é um cair para o lado, é desviar do caminho. Estão compreendendo? É alguém que desvia do caminho. O assunto aqui não é uma pessoa que tem um problema de pecado e precisa arrepender do seu pecado. Aqui é uma pessoa que ela tem desprezado a palavra. É uma pessoa que é tardia em ouvir. É uma pessoa que não quer crescer. Ele se acomodou na vida espiritual. E aqui tem dois traços dessa estagnação. Capítulo 5, versículo 11. Tardios em ouvir.
Capítulo 5, versículo 13. Se tornaram inexperientes, meninos infantis na palavra. Capítulo 6, versículo 1. Ela não quer deixar os princípios elementares, aquilo que ela aprendeu na sua infância espiritual. Ela não quer avançar para a maturidade. E por quê, irmãos? Apostasia. Aí ele sobe a tônica. É impossível levar ao arrependimento uma pessoa que teve visão espiritual, iluminação espiritual, uma pessoa que desfrutou de Cristo. Aí ele segue dizendo mais ainda: se tornou participante do Espírito Santo. Essa palavra participante fala de companheiro. É importante essa palavra, porque ela é a chave para você entender essa frase. Alguém que foi companheiro, fala de amizade, fala de relacionamento. Não somente uma pessoa que tinha iluminação espiritual, revelação espiritual. Não somente uma pessoa que desfrutava de Cristo, mas também que nutria uma profunda amizade, relacionamento com o Espírito Santo. Esta pessoa caiu. É possível uma pessoa que teve este nível de relacionamento espiritual, esse nível de companheirismo com o Espírito Santo, é possível cair, é possível apostatar. É possível apostatar, irmãos. A ideia aqui é de alguém que participa da vida do Espírito Santo, alguém que o toma como seu companheiro, e mesmo assim cair. É possível que um cristão apostata também tenha provado a boa palavra de Deus. Observe aqui no versículo 5, Hebreus 6:5, e provaram a boa palavra de Deus. É possível, irmãos. É impossível você levar ele de volta e passar, como está aqui no versículo 1 do capítulo 6, aos princípios elementares, começar tudo de novo. A questão não é essa, irmãos. A questão é muito mais séria, muito mais grave. A questão da apostasia é algo grave, porque um cristão apostata, ele não sente que ele está pecando, ele nem sente que ele está morrendo, ou que ele já morreu, porque ele gosta de vir nas reuniões, ele gosta até de ouvir a palavra, ele gosta dos cânticos, ele gosta da companhia dos irmãos, ele fica até triste quando alguém fala mal de Deus, fala mal da igreja, porque ele é um grande simpatizante. Mas aonde está o problema, irmão? O problema está aqui, é que nós temos que crescer, e não crescer na vida cristã é algo sério, é uma anomalia espiritual. Eu vou repetir isso, irmãos: não crescer na vida cristã é uma anomalia espiritual, é uma terrível doença, e o nome dessa doença é apostasia. Apostasia é um câncer destruidor. Muitos cristãos não estão dando conta disso, só porque eu estou pregando. Então leia a palavra de Deus, veja o que a Bíblia fala da apostasia. É algo sério, irmãos. Nosso Senhor, os apóstolos, advertiu tanto a igreja sobre esse terrível mal, essa frieza, essa indiferença. Lembre do estudo passado que nós vimos sobre a apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em 1 Timóteo capítulo 4. É algo sério, irmãos. O grande escândalo do evangelho nesse mundo é por causa dos apostatas. A causa do ateísmo moderno é por causa dos apostatas. O retardamento da volta do Senhor é por causa dos apostatas. O grande entrave da evangelização é por causa dos apostatas. O grande motivo porque nós não temos experimentado um avivamento é por causa dos apostatas. É sério isso, irmãos. O que nós mais temos visto são cristãos mortos. E eles não percebem.
Por quê? Porque se contentam com essa fé, com essa vida espiritual medíocre. Eles mal conseguem ter um tempo devocional com a palavra. Eles não conseguem desenvolver na oração, na comunhão. Eles não entendem o verdadeiro sentido daquilo que é o partir do pão. Tem uma mente muito cética, incrédula. E é possível, irmãos. É possível sim que as pessoas até tenham experimentado a boa palavra de Deus. Sabe o que significa o termo palavra aqui? É rema, não é logos. Rema. Rema. Aqui, na linguagem do Novo Testamento, fala da palavra no sentido subjetivo. Aqui nós vemos algo, é a palavra instantânea de Deus. Essa palavra instantânea de Deus. Quando você vê uma profecia no Velho Testamento e você vê a realidade dela no Novo Testamento, aquela realidade da palavra é rema. Todas as vezes que nós podemos experimentar a realidade daquilo que Deus fala, nós estamos experimentando o poder rema da palavra. É possível que essas pessoas até tenham experimentado o poder rema da palavra. É possível que essas pessoas tenham sido tocadas profundamente com esse poder rema da palavra. Quando você olha para isso, você pensa, meu Deus, como um cristão assim pode apostatar? É possível apostatar. E ainda, ele diz assim, e provaram a boa palavra de Deus, e esse izinho aqui é muito importante, esse ezinho aqui, porque funciona como que uma partícula aditiva cumulativa na gramática grega, e quer dizer o quê? Significa que eles não somente provaram a boa palavra de Deus, essas pessoas também provaram os poderes do mundo vindouro. Importante isso, irmãos. Não somente provaram a boa palavra. A expressão boa aqui fala de beleza, fala de encantamento. Essas pessoas sentiram o encantamento, a vida, o poder da palavra. E não somente isso, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Essa palavra, provaram, ela é muito importante. Vou dar um texto para vocês que vai ilustrar exatamente o sentido dela. Está na primeira epístola de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 3. Eu vou citar o texto. Ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa palavra experiência. Experiência. Então ele quer dizer assim, essas pessoas tiveram experiência com a boa palavra de Deus, ou mesmo que essas pessoas tiveram experiência dos poderes do mundo vindouro. Não é um cristão qualquer, não é, irmãos, é um cristão que experimentou muito, é um cristão que experimentou revelação, comunhão com o Espírito Santo. Veja cada um desses pontos aqui. É uma pessoa que experimentou e desfrutou do dom de Cristo. É uma pessoa que provou a realidade, a manifestação da palavra. É uma pessoa que experimentou a realidade do mundo vindouro, da eternidade vindoura. Com tudo isso, essa pessoa apostatou, ela se tornou inexperiente na palavra e tardia em ouvir. Não é chocante, irmãos? Mas o Senhor disse que, aumentando a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o esfriamento do amor é a causa de tudo isso, irmãos. Tão séria tem sido a apostasia do nosso tempo. Nesses últimos dias eu tenho procurado ler alguma coisa sobre aqueles irmãos do passado. Hoje me detive um pouco sobre a vida de Jonathan Edwards. E no pouco que eu pude ler,
e vi algumas situações da vida dele, como por exemplo, certa feita, ele estava em uma comunidade, ele já estava lá há mais de 10 anos, ele havia substituído o avô dele, e os irmãos fizeram uma eleição ali, e ele foi reprovado como pastor, e mandaram ele embora. Então eu fiquei lendo aquilo, e fiquei pensando, não é possível, porque quando você olha a história de trás para frente, você sabe que Jonathan Edwards, ele foi o mais importante teólogo dos Estados Unidos. Como foi possível uma comunidade rejeitar aquele irmão? Como foi possível? Né? Mas respirei um pouco e pensei, meu Deus, eu não sei se o pior é você sofrer rejeição do que você contemplar uma apostasia generalizada no meio do povo de Deus de maneira geral. De maneira geral. Uma frieza, uma indiferença, uma falta de compromisso, uma falta de vida, falta de anelo pela volta do Senhor. E muitos de nós somos descritos como podemos ver nesses textos. Temos tido revelação, temos desfrutado de Cristo, temos tido relacionamentos, quantos momentos gloriosos com a vida e com a pessoa do Espírito Santo, temos desfrutado da boa palavra de Deus, temos um sentimento de pertencimento eterno, de realidade eterna, e com tudo isso ainda nos permitimos esfriar, apostatar, desprezar a palavra, nos tornarmos tão experientes, rejeitarmos crescer. A vida cristã é ascensional. Veja o capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, quando Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Irmão, irmã, a pergunta que o Espírito Santo faz a você nesta hora: você tem avançado? Você tem avançado? Você é o mesmo cristão que você sempre foi? Quais são os avanços do Senhor na sua vida? Porque não é eu crescer, não sou eu que cresço. O crescimento espiritual é em virtude daquilo que Cristo cresce em mim, é daquilo que o Espírito Santo opera em mim, é à medida que a palavra se derrama dentro de mim. E esse trabalho todo é o crescimento, não é um crescimento de intelecto, é um crescimento de vida. Entende? Esse é o crescimento. E a pergunta é: o que tem progredido na sua vida espiritual? Você não se incomoda? Será que nós não nos incomodamos de ser os mesmos cristãos o tempo todo? E o pior é que aqui não foi que esta pessoa deixou de crescer, é que ela caiu. E caiu para o lado, ela desviou do caminho. Como que é desviar do caminho? Não é que ela desviou o seu alvo. Aqui o sentido é cair para o lado. Ela continua ali, continua com os irmãos, mas ela colocou o seu pé para o lado. Continua no meio do povo de Deus, mas perdeu o brilho do testemunho. Olha o versículo 6, e caíram. Ele não está tratando aqui de um simples afastamento, das falhas comuns. Ele não está tratando aqui de fraquezas humanas, irmãos. Observe isso. O arrependimento aqui não tem nada a ver com isso. Esse escritor está dizendo que é impossível levar ao arrependimento pessoas com tamanha riqueza de experiência espiritual. Pessoas que, com todo este depósito, elas caíram, elas apostataram. Esse verbo cair aponta para isso, cair para o lado. Há um desvio do padrão, daquilo que é o caminho reto. Apostasia não é um pecado aleatório, é uma ruptura completa de toda a experiência espiritual. Ele está assim, ele coloca assim, que essas pessoas
estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Vamos aqui nessas duas frases. Ele diz assim, para si mesmo. Essa frase quer dizer por conta própria. Por conta própria. Expondo-o à ignomínia. Esta palavra, eu vou buscar com vocês aqui uma declaração exata do sentido dela. Mateus capítulo 1, versículo 19. Vamos buscar aqui nesse texto a explicação correta para o sentido dessa frase, expondo-o à ignomínia. José, seu marido, como era justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. É isso que essa frase indica. Quando um cristão apostata da fé, ele está difamando o testemunho de Cristo. Um cristão apostata é a maior vergonha para o Evangelho. E aqui não é só o Evangelho, ele está dizendo, está expondo o Senhor à difamação. O cristão apostata, ele não está denegrindo a si mesmo. Muito pior do que isso, ele está denegrindo o testemunho de Cristo. Ele está expondo Cristo à difamação. Quando alguém diz assim, mas isso é cristão, olha esse cristão. Quando alguém apostata da sua fé, ele está difamando o testemunho de Cristo na terra. Por isso é tão séria essa exortação. Meus irmãos e irmãs, vamos voltar aqui para o capítulo 6 de Hebreus. Vamos retornar para este capítulo, para que a gente possa ver mais alguns detalhes. No versículo 8 e também no 9, ele diz assim, me perdoe, o versículo 7 e o versículo 8, ele diz assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes recai sobre ela, produz erva proveitosa. Esse é o cristão verdadeiro. Para aqueles que, por quem é lavrada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, o que produz espinhos, esse é o apostata, esse é o que caiu. Esse é aquele que é tardio em ouvir. Esse é aquele que é inexperiente na palavra, é aquele que não quer crescer para a maturidade. Ele diz assim, mas se produz espinhos e abrolhos, é descartada, está próximo de ser maldita e acaba sendo queimada. Sério isso, irmãos, porque haverá uma disciplina dispensacional. Não quero entrar neste assunto, mas até onde nós podemos ver na palavra de Deus, irmãos. Se você olhar os ensinos de Cristo, boa parte das suas parábolas, ele vai falar sobre isso. Veja, por exemplo, o capítulo 12 de Lucas, se você quiser meditar sobre este assunto. Lucas, capítulo 12, não agora, é claro. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Então você vai ver inúmeros textos que mostram para nós que haverá uma disciplina dispensacional. E muitos cristãos que apostataram da fé, eles vão experimentar esse juízo, eles vão experimentar esses duros tratamentos. A Bíblia descreve isso como choro e ranger de dentes. Haverá perdas, irmãos, perdas eternas, não só para o ímpio que terá condenação eterna, mas haverá perdas eternas para aqueles cristãos apostatas. Não estou falando da mesma condenação com os ímpios, mas que haverá perdas. E existe na palavra de Deus uma quantidade substancial de passagens, textos e exemplos que nos ensinam isto. A Bíblia fala que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, irmãos. Isso por si só já deve chamar a nossa atenção. Agora veja que descrição nós temos aqui sobre este assunto, sobre a seriedade. Então veja, vamos seguir na leitura. Ele diz assim,
Mas, quanto a vós, irmãos, isso aqui é maravilhoso, que se existe um povo apostata, se existe uma exortação aberta, clara, para aqueles que estão apostatados, olha o que ele diz. Agora você vê uma linguagem paradoxal aqui, ele diz, mas, quanto a vós, porque existe esses vós aqui, e que esses vós, os quais ele endereça essa epístola, pode encontrar eco em nós aqui hoje, irmãos. Mas quanto a nós, ó amados, que diferença, irmãos, que diferença de tratamento. Ele estava falando para pessoas tardias, preguiçosas, morosas, em relação à palavra, pessoas que estavam se tornando inexperientes na palavra, que não queriam amadurecer. Este é um grupo que existe, eles são a apostasia personificada, mas também existem esses amados, amados, estamos persuadidos de coisas melhores. Veja, irmãos, por que coisas melhores? Porque ele havia falado há pouco, logo acima, ele estava falando do destino destes cristãos apostatas. Eles vão sofrer dano. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 10, quando Paulo diz que ele, como sábio, construtor, lançou o fundamento, outro vem, edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. E embaixo ele vai falar de ser salvo todavia pelo fogo, porque se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Essa pessoa vai ser salva todavia pelo fogo. Não brinca com isso, irmãos. Essas declarações de Paulo aqui são fortíssimas. Elas encontram eco, elas se configuram com esses versículos 7 e 8 aqui de Hebreus capítulo 6. É sério, vida cristã é vida séria, irmãos. Vida cristã não é uma brincadeira. Ser a igreja do Senhor hoje não é ser qualquer coisa não, viver o testemunho da igreja não é qualquer coisa não. Dizer abertamente que nós estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus não é uma coisa comum não, isso deve arder no nosso coração. Dizer que nós somos filhos de Deus, que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, não é uma coisa simples não, irmãos. Dizer que o Espírito Santo veio, foi derramado e habita dentro de nós, não é coisa qualquer ou para qualquer um não. Isso custou alto, um alto preço foi pago para que o óleo fosse derramado, para que o Espírito fosse dado. Nós não somos um povo qualquer não, irmãos. Podemos não estar aqui num lugar sofisticado, um lugar simples. Podemos dizer que essa é uma reunião simples, mas ela não é. Não é. Santos que partiram anelariam muito estar aqui esta noite para ouvir esta palavra. Com certeza, irmãos, o trono de Deus está ligado com esta reunião nesta noite. Então não é uma coisa qualquer. Quando ele diz, amados, estamos persuadidos de coisas melhores e que comportam salvação, mesmo quando falamos dessa maneira. Que maneira? A maneira como ele vem falando aqui, palavras duras, uma exortação tão dura, mas agora ele volta para os amados, para aqueles que verdadeiramente estão lutando para não manchar suas vestes, para não deixar o amor esfriar, para não ser levados pelo engano, pela mentira. Esses que estão batalhando a todo custo para manter aceso em seus corações a chama da vida, do poder do Espírito de Deus. Esses que, apesar de tão pouca força, eles estão lutando para não negar o Senhor diante dessa geração corrupta. Estes, coisas melhores. Aí ele diz assim, meus amados em Cristo, versículo 10, porquanto Deus não é injusto para se esquecer da vossa, amados, coisas melhores, vossa obra e do trabalho de amor que mostrastes para com seu nome. Irmãos, que contraste!
Quisera Deus que nós tivéssemos tempo para fazer esse paradoxo aqui, enquanto alguns estão expondo o nome do Senhor à vergonha, à difamação, ao opróbrio, à ignomínia. Existem alguns amados, os quais existem promessas melhores acerca da vida deles, do trabalho deles, da obra deles, porque eles mostrassem amor para com o nome do Senhor, tendo servido os santos e servindo-lhes ainda. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. O que quer dizer mostrar o mesmo cuidado? O mesmo zelo com o nome do Senhor, até o fim. Não difame o nome do Senhor, irmãos, até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você pode perder a coroa. Perder a coroa é perder o reino, irmãos. Não é perder salvação, é perder o reino. É isso que ele está dizendo. Aqui a palavra é para cristãos, não apostate. Mostre o mesmo zelo com o nome do Senhor até o fim. E ele segue dizendo: para ter plena certeza da esperança. E versículo 12 para terminar: para que não vos torneis preguiçosos. O mesmo termo nós encontramos aqui no capítulo 5, versículo 11, tardios em ouvir, para que vocês não sejais tardios em ouvir. Mostra o mesmo zelo até o fim. Não sejais tardios em ouvir, não sejais inexperientes na palavra. Não se conforme com o estado espiritual, com os seus avanços. Não permita que você fique estagnado. Avance para a maturidade, cresça em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Mas imitadores daqueles que pela fé, longanimidade, herdam, porque herdam as promessas, porque está falando de reino, galardão, coroa, reino. Que porção preciosa é esta, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, é em teu grandioso nome, Senhor, que estamos reunidos mais uma vez, pedindo tua ajuda, pedindo a tua misericórdia, pedindo que teu amor, Senhor, venha a nós na vida e no poder da tua palavra. Senhor, nós oramos, Senhor, e clamamos ao Senhor: venha se derramar na nossa vida, Senhor. Venha fazer a tua obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te pedir aqui, Senhor, traz cura e restauração para a nossa vida, Senhor. Se nós temos estagnado na vida cristã, se nós estamos paralisados na vida cristã, Senhor, se nós deixamos de avançar na vida cristã, ó Deus, no nome de Jesus, nós viemos te pedir, Senhor, socorro nesta hora. Senhor, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão tão indiferentes, tão acomodados, tão frios, tão insensíveis, mesmo dentro da vida da igreja, perderam a fome, perderam o zelo, perderam o temor, perderam o tremor, estão acomodados, como esses descritos aqui, esses que são tardios em ouvir, esses que são inexperientes na palavra, esses que não querem avançar a maturidade. Senhor, ouve a oração da tua igreja neste lugar, Senhor. Traz uma intervenção, como aquela que o Senhor fez no túmulo de Lázaro. Senhor, remove a pedra, que o Senhor possa tirar dessa sepultura de apostasia muitos que estão neste vale de ossos secos.
Faz a tua obra na tua igreja nesses dias, Senhor. Faz a tua obra aqui entre nós, Senhor. Nós queremos experimentar um grande avivamento do Senhor antes da volta do teu Filho. Antes que o juízo do Senhor venha sobre essa terra, aviva o coração da tua igreja, Senhor. Porque nós estamos vivendo um tempo de trevas, um tempo de grandes trevas, de terríveis trevas. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.